Henry Kissinger foi um diplomata americano que teve um papel bastante importante na política externa dos Estados Unidos nos anos de 1968 a 1976. Tornou-se renomado, popular e polêmico. Em 1973, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por firmar acordos que resultaram no fim da guerra no Vietnã. Mas suas ações extremamente estrategistas e ambiciosas estão sendo criticadas no documentário The Trials of Henry Kissinger. Neste é feita uma série de acusações documentadas contra Kissinger. É baseado no livro de Christopher Hitchens e tem como ideia principal que Kissinger deveria ser condenado por crimes de guerra contra a humanidade, por ser acusado de assassinar milhares de civis na Guerra do Vietnã, por oferecer e dar o suporte de armas para o golpe militar em 1971 em Bangladesh, sendo diretamente ligado ao assassinato do comandante das Forças Armadas chilenas, René Schneider, e pelo apoio dado ao ditador Suharto em invadir o Timor-Leste com o exército da Indonésia, matando novamente milhares de civis. Tudo isso nos anos que foi assistente de segurança nacional do presidente Nixon e anos seguintes, quando foi secretário de Estado. Kissinger, apoiado pelo poder político e econômico dos Estados Unidos, nunca respondeu às acusações. Mas em Paris é investigado o desaparecimento de 5 franceses logo após o golpe no Chile, e ele está sendo convocado para depor sobre a morte de Charles Roman, um jornalista americano. Morgenthau foi um dos pioneiros na área de análise da teoria das relações internacionais. Sua principal obra, a qual firma a visão realista de relações internacionais, a política entre as nações, tem o objetivo analisar as relações entre os Estados e as forças que envolvem esse relacionamento. Sua contribuição para os Estados Unidos foi que a política externa americana passou a ser baseada no pragmatismo e não mais no idealismo. Para o realismo, a política externa é pautada no interesse e no equilíbrio de poder internacional. Em sua obra, Morgenthau destrincha 6 princípios do realismo político. O primeiro afirma que a política é governada por leis objetivas que fazem parte da natureza humana, que a maneira de atuação dos Estados é produto da natureza humana, onde esta última não pode ser alterada pela modernização. O realismo estuda a necessidade do comportamento dos Estados. Portanto, a realidade dos Estados no sistema é que a violência é legítima, tanto para o Estado que agride, quanto para o Estado que se defende. O segundo princípio afirma que todo e qualquer interesse dos atores internacionais consiste na obtenção do poder para si mesmo. Assim dizendo, os Estados são governados por seus próprios interesses. E o interesse como poder introduz a racionalidade no campo da política, tornando entendimento teórico da mesma, ou seja, evolução da política externa. O terceiro princípio ressalta que os países com ideologias políticas distintas são regidas pelos mesmos interesses em obter ou manter o poder sobre os demais, que as relações entre as nações foram definidas em termos de poder e são assimétricas,
pois são diferentes entre os estados. No quarto princípio, Morgenthau afirma que o Estado é o único ator das relações internacionais e seus interesses são definidos como poder. Sendo assim, o Estado obedece às suas lógicas próprias. Afirma também que a virtude para o Estado é representado pela característica da prudência, tendo que avaliar as consequências das ações políticas alternativas, ou seja, o Estado deve ser capaz de prever o que virá como resultado de suas ações. Nesse contexto, o principal objetivo dos Estados é a manutenção ou ampliação do poder. Isso gera conflito. E poder é a maneira que os Estados influenciam o outro, fazendo com que o mesmo haja de acordo com suas expectativas ou de acordo com suas ordens. No quinto princípio, Morgenthau afirma que o realismo político recusa-se a identificar as aspirações morais de uma determinada nação com as leis morais que governam o universo. E os Estados não podem ser subjugados por normas supraestatais. Os Estados são soberanos internamente e internacionalmente, e eles são soberanos igualmente capazes de tomar decisões. Sendo assim, o direito internacional não serve como ferramenta na busca do poder. Os realistas consideram esse direito como abstrato e vazio. Por fim, Morgenthau afirma, no sexto princípio, que é real e profunda a diferença existente entre o realismo político e outras escolas de pensamento. Ressalta também a extrema diferença entre a política interna dos Estados e a política externa. Domesticamente, os Estados buscam o bem-estar jurídico para os seus cidadãos. Internacionalmente, os Estados buscam aumentar a sua força, sendo independentes entre si. A política internacional prevalece as questões de poder e segurança em detrimento às demais questões. Já a política interna está voltada para a autoridade do Estado, para a administração da lei e do bem-estar do povo. E a política internacional é o domínio do poder e do conflito. Os admiradores de Kinsey centravam seus elogios nas suas estratégias de política externa. A Primeira Guerra Mundial ele viu como um grande jogo que consistia em encontrar o equilíbrio adequado entre as superpotências opostas. Como sabemos, o cenário que víamos era um jogo de interesse entre as várias superpotências que participavam dessa guerra. Qual era, no entanto, a estratégia de Kinsey? Manter essas potências alinhadas para que uma não se sobrepusesse à outra, para se manter a ordem no sistema. Era necessário que tivesse um equilíbrio de poder entre elas. Pensamento esse que pode se assemelhar ao de Morgenthau. Morgenthau, no seu segundo princípio, ele diz: a principal sinalização que ajuda o realismo político a sustentar em meio à paisagem política internacional é o conceito de interesse definido em termos de poderes. Então, a superpotência, a estratégia voltada para essas superpotências estava baseada em termos de poder. Uma de suas grandes conquistas foi a diplomacia de triângulo, que consistia em uma estratégia conservadora de um mundo revolucionário. A partir dessa diplomacia, contribuiu de certa forma para que os Estados Unidos mantivessem um papel importante no mundo, mesmo depois do Vietnã, que, segundo os críticos, a posição adotada dos Estados Unidos nessa época, durante a Guerra do Vietnã, foi muito criticada
por, segundo eles, ter motivado a morte de vários civis. 2 pontos de vista são importantes no pensamento de Kinsey. O primeiro é considerado moralista e o segundo, o neopolítico, principalmente pertencente ao aspecto de política de poder, que crê que na política externa o que se importa realmente é o poder dos estados. Como observado no documentário que os críticos fazem seu julgamento, é que todo ele estava centrado na forma com que Kinsey coordenou suas políticas externas. Os críticos, no entanto, falavam que ele cometeu crimes de guerra, que suas políticas foram motivos para que centenas de civis no Vietnã foram mortos. Suas críticas também estavam centradas que suas políticas também ajudaram aos outros países com armas nucleares, que tudo isso contribuiu para que não só as pessoas civis que estavam em luta na guerra acabassem perdendo suas vidas, mas também as outras pessoas. A partir dessas ideias, a partir dessas críticas, é possível que trazemos uma discussão. Será que essas políticas adotadas por Kinsey, em primeiro estava a sua ideologia pessoal, ou essas estratégias de política externa estava voltada para a nação, que no caso era os Estados Unidos? Ainda no segundo princípio, Morgenthau ressalta: uma teoria realista da política internacional deverá igualmente evitar uma outra falácia, muito comum, que consiste em equipar as políticas exteriores de um político às suas simpatias, filosóficas ou políticas, ou em deduzir as primeiras tomando por bases nas últimas. Os políticos, de modo particular, nas condições contemporâneas, podem ter o hábito de apresentar suas políticas externas em termos de suas simpatias filosóficas ou políticas, no intuito de conquistar o apoio popular para as mesmas. Apesar disso, eles terão de distinguir, como fazia Lincoln, em seu dever oficial, que implica pensar e agir em função dos interesses nacionais, e seu desejo pessoal, que é o que deve ser os propósitos, os valores morais e princípio político realizado em todo o mundo. Portanto, o que extraímos dessa discussão é que as políticas externas utilizadas por Kinsey, a maneira como ele pensava, poderia dizer que não necessariamente aquilo foi de ideologia somente dele, partiu somente dele, que aquele interesse só estava baseado em seu íntimo e não nos preceitos dos estados. Não, sua política externa era voltada para os Estados Unidos, voltada para os interesses dos Estados Unidos, não o interesse próprio. Embora sabemos que ele tenha uma ambição em crescer cada vez mais, em ter cada vez mais poder. Poder esse que também pode se equiparar ao poder pessoal, em subir de cargos. No entanto, as suas políticas externas elas têm que estar voltadas para o Estado e não a si própria. Pode, de alguma forma, como foi o caso, coincidir os interesses individuais de Kinsey, que, como foi visto no documentário, ele sempre queria mais poder, ele sempre almejava galgar cargos maiores, juntando os interesses dos Estados Unidos de continuar expandindo seu poder e de firmar-se como política hegemônica do mundo. Contudo, como foi observado, vimos que as ideologias de Kinsey estão estritamente ligadas às de Morgenthau, ao pensamento realista de Morgenthau, principalmente quando é falado em política internacional
definido em termos de poderes.